Boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio da série 4.0 em 40. Hoje nós vamos ter conosco o professor Felipe Ramos, que vai falar com a gente sobre o APL de microcervejarias. Mas antes disso, para o pessoal que já está acostumado, eu vou passar a apresentação base aí da indústria 4.0 para vocês, depois a gente traz o nosso convidado. Então essa é a série 4.0 em 40, é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em Indústria 4.0 do Instituto Federal do Campus de Sorocaba. Só para a gente passar uma ideia do que são as revoluções industriais, a gente começou a primeira revolução industrial no fim do século XVIII, que transforma a produção utilizando a força mecânica e a máquina a vapor para substituir a força humana, e a força animal. Ela muda totalmente a maneira de se trabalhar, principalmente com os teares mecânicos, com a parte de tecelagem, muda a parte, inclusive, de transportes com trens e tudo mais. Então, é uma revolução industrial que ela traz efeitos não só para a indústria, como para toda a sociedade ao seu redor. No início do século XX, a gente tem, na segunda revolução industrial, a substituição da força mecânica pela força elétrica. A energia motriz deixa de ser a força mecânica e a máquina a vapor e passa a ser a energia elétrica. E aí também nós temos, junto com isso, telégrafos e uma série de outras mudanças que acarretaram e criaram, não só dentro da indústria, mas como em toda a sociedade, uma mudança muito grande. No fim dos anos 60, de 1960, nós temos a introdução dos controladores lógicos programáveis e da eletrônica e da tecnologia de informação, principalmente, para automação da manufatura. E com isso a gente tem a terceira revolução industrial. É a época que Microsoft, Apple e demais entram pesados na indústria para trabalhar a parte de TI e que os CLPs entram para automatizar todos os processos que antes eram ainda manuais. De novo, nós temos uma mudança muito grande na sociedade ao redor por causa disso, por causa de produtividade, uma série de coisas que já estavam acontecendo na segunda revolução industrial são ainda mais claras na terceira, com a produtividade que a indústria consegue obter devido à automação. E por último, hoje nós estamos vivendo aí no século XXI o que nós chamamos de indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial, que é a integração. Para a gente resumir uma palavra só, a integração. São sistemas que a gente chama de cyberfísicos, que estão aí para integrar tecnologias e fazer todo mundo trabalhar junto. Quais são essas tecnologias? A gente tem falado aqui bastante para o pessoal que acompanha a série, de algumas vezes a gente fala de uma tecnologia específica, outras vezes, como hoje, por exemplo, nós vamos dar uma abrangência maior, mas nós estamos falando de robôs autônomos, de simulação, de integração, tanto horizontal como vertical, internet das coisas, o famoso IoT, cibersegurança, computação em nuvem, manufatura aditiva, realidade aumentada, a parte de Big Data e Analytics, são todas tecnologias que já existiam antes, mas que estão sendo readaptadas, e estão trabalhando mais em conjunto, principalmente na indústria 4.0. Vale lembrar que nós temos na indústria 4.0, tudo isso que está acontecendo, ele está impactando a sociedade também. Então, essa conectividade dos devices, essa conectividade dos dispositivos tem sido cada vez mais comum, tanto na nossa vida do dia a dia, que inclusive deve ser o objetivo aí da nossa próxima palestra, da série 4.0 em 40, nós vamos pegar um pouquinho mais dessa parte de automação residencial, inclusive, e os reflexos que isso está acontecendo. Então, tudo isso está sendo integrado no nosso dia a dia. Na indústria, isso é aplicado em diversos lugares, as aplicações são muitas, você não precisa de todas elas para ter a indústria 4.0 implantada, isso precisa ficar claro, Eu não preciso sair comprando robô, investindo em computação em nuvem, ter a IoT e ter uma inteligência artificial com uma impressora 3D para falar que a minha indústria está na indústria 4.0. Eu preciso ter as tecnologias que
fazem sentido para o meu processo produtivo. Né? E aí vai desde integração, a palavra maior sempre vai ser integração, né? Integração a máquina a máquina, pessoas a máquinas, com setups inteligentes, integração da fábrica com o mercado, integração dos sistemas de AGVs, né, para abastecimento das linhas, nos sistemas de estoque, a integração com a parte logística, né, para saber o que está produzindo, o que está sendo produzido, onde estão as coisas a cada minuto. Tem uma série de aplicações, né, que a gente pode ficar falando aí algumas horas sobre isso, do que dá para fazer. E por último, né, a gente sempre comenta das características desse profissional, né, o que a gente precisa para entender esse mercado novo e essa indústria nova, já que o Instituto Federal ele é um instituto de educação, né? Nós, inclusive, temos o curso de pós-graduação na área de indústria 4.0, de especialização, né, na indústria 4.0. Então, a ideia é a gente trazer, além, claro, da parte técnica, que sempre vai ser importante, mas outras características que aí, conforme o Fórum Econômico Mundial, são necessárias para que a gente tenha, dentro do nosso dia a dia, a capacidade de trabalhar nessa indústria. E para falar um pouquinho mais de um acontecimento recente aqui da cidade de Sorocaba, eu vou trazer o professor Felipe Ramos, que é professor também do curso de Indústria 4.0 aqui, e é o representante do Instituto Federal dentro do APL Cervejeiro, que eu vou deixar ele falar o nome inteiro, porque eu nunca lembro, é um nome muito grande. Então, bem-vindo, Felipe. Fala um pouquinho mais do que você vai falar para nós hoje aqui. Boa noite, pessoal. Bom, obrigado pelo convite. Professor Vitor, difícil chamar de professor Vitor, né? Todo dia trabalhando junto ali é Vitão o tempo inteiro, mas... Faz parte, velho. Mas vamos lá. Então, hoje a gente vai ter uma conversa aí mais focada, né, no setor microcervejeiro, que é a motivação da nossa conversa de hoje pelo APL, né? E, bom, vamos começar já com a apresentação dos slides, que daí eu já vou fazer até uma apresentação minha rápida, né, que embora nós tenhamos aí um público que talvez já conheça, né, a minha figura aí pelas aulas, né, a gente pode ter um público externo também. Bom, então, vamos falar um pouquinho aqui de microcervejarias, né, porque microcervejarias 4.0, né, para linkar aí essas duas tendências, e oportunidades e desafios, que é o bate-papo de hoje, certo? Uma apresentação rápida, né? Minha formação é em engenharia de controle e automação. Eu tenho mestrado em engenharia de energia também, ambos pela Federal de Itajubá. Posteriormente, eu fiz o curso sommelier de cervejas pelo Instituto da Cerveja Brasil, né? Tem reconhecimento da Associação de Sommeliers Brasileira e Internacional, e lá também, no ICB, eu fiz o avançado de tecnologia cervejeira, né? Focado no processo de fabricação mesmo da bebida. E esse curso tem a chancela da Universidade Técnica de Munique, né, onde está lá a cervejaria mais antiga em funcionamento do mundo, que é a Warnesteffen. Sou professor no IFE Sorocaba desde 2017, né, atualmente a gente está com o curso de pós-graduação em Indústria 4.0, e também estou representando a instituição no grupo de trabalho lá do arranjo produtivo local de microcervejarias, né. O Vitor pediu o nome completo, né? É o Arranjo Produtivo Local de Microcervejarias da região metropolitana de Sorocaba. É um nome comprido. Em breve devem fazer um nome mais fantasia para ele aí, né? Bom, esse motivador que é o APL, né, dessa conversa de hoje, ele é, na verdade, um conglomerado, né, do setor microcervejeiro que nós temos aqui na região, que apareceu de forma espontânea, né, como são os arranjos produtivos locais, normalmente. Só na cidade de Sorocaba nós temos 24 microcervejarias, e quando nós expandimos para a região metropolitana, esse número supera 30, né, na quantidade de empresas fabricantes de cerveja. Vale lembrar que a gente está falando de microcervejarias, né, nós temos mais empresas fabricantes de cerveja, mas de grandes grupos, né? Nós temos aqui a Heineken, nós temos a Petrópolis, né? Então, esses players do mercado aí não se enquadram no arranjo produtivo local de microprodutores, de microcervejeiros, né? Esse é um de 3 APLs, APLs cervejeiros do estado de São Paulo, né? E o único que foi reconhecido com o status de consolidado.
Atualmente, eles já têm 2 projetos que são frutos aí desse trabalho conjunto, que é a Rota Cervejeira, que tem um foco mais turístico, né, que está sendo desenvolvido junto com a Prefeitura de Sorocaba, e o outro é a linha de invase para latas, né, coletiva. Esse segundo projeto é bem recente, né, eles foram contemplados esse ano, é uma linha de fomento do Estado de São Paulo para APLs, né, e que vai injetar aí no grupo, né, um investimento na ordem de R$500 milhão, tá, ok? Na construção dessa linha. Então, é sobre isso, e é por isso, né, que nós estamos tendo essa conversa aqui sobre indústria 4.0, né, focado no setor de microcervejarias. Mas antes de a gente falar um pouquinho de indústria 4.0, né, eu acho legal a gente fazer uma relação do setor cervejeiro com a pesquisa e desenvolvimento, né, com a tecnologia, com o progresso tecnológico. Né? Nós sabemos que o desenvolvimento tecnológico ele é multidisciplinar e normalmente ele não é linear, né? Ele funciona de forma até que caótica, né? E um exemplo disso, nós temos aí, por exemplo, o processo de pasteurização. Né? O Pasteur, ele recebeu essa demanda de um dos alunos dele, né? Que tinha, a família produzia cervejas e estava identificando o azedamento de alguns lotes, né? E ele levou isso para o Pasteur, e então eles desenvolveram um trabalho muito grande, né? Muito aprofundado na área de fermentação e micro-organismos, para entender o que estava de fato degradando a bebida, né? E com isso surgiu os parâmetros aí do processo de pasteurização para a estabilidade bioquímica, né, da cerveja. O legal disso é que todo esse trabalho que tinha um foco muito único, né, que era a estabilização da cerveja, que azedava, ele serviu de base para estudos da teoria dos germes e das doenças, que nada mais, nada menos serviu de plataforma para os trabalhos do Fleming, né, que desenvolveu a penicilina, que é o antibiótico mais, que foi um dos antibióticos mais empregados aí pela medicina. E nós temos vários exemplos, como essa passagem aí do Pasteur, né? Nós temos o desenvolvimento, por exemplo, da escala de pH, né, o potencial hidrogênio iônico, que foi um trabalho inicial desenvolvido pelo Sorensen na Carlsberg, da Dinamarca, né, onde ele queria, na verdade, entender os parâmetros para a estabilidade de espuma na cerveja. A refrigeração também artificial foi um trabalho do Carl von Linde, né, na cervejaria Spaten, lá na Alemanha, e ele queria exatamente trabalhar em cima de conservação da bebida, né, para manter ela mais tempo conservada, e aí ele desenvolveu os sistemas de refrigeração artificial, né, que antes eram geladeiras com blocos de gelo, e ele conseguiu desenvolver o sistema lá a partir de compressor e tudo mais. Nós temos o teste T de Student, que é um desenvolvimento na área de estatística, né, que era um estatístico que trabalhava na Guinness, da Irlanda, e que desenvolveu um processo estatístico para você fazer análise de qualidade sem ter alguns parâmetros ali para poder jogar, né, na equação estatística. Automação, nós temos a primeira máquina automática para produção de garrafas de vidro a partir de ar comprimido, e também outras que não necessariamente vieram por demandas de processo da fabricação de cerveja, né, ou da indústria, mas vieram por observação, né? A gente tem o caso do Priestley, que morava do lado de uma cervejaria e observando que os gases da fermentação caíam em direção ao solo, né, ficou intrigado com aquele fenômeno e foi estudar mais a respeito dos gases da fermentação e acabou descobrindo lá os gases de óxido de carbono e, por consequência, o oxigênio, né? Só os principais gases aí para a vida no nosso planeta. Agora, isso são fenômenos que acontecem de forma direta, né, relacionada ao processo da cerveja. Mas a gente também tem toda a parte de incentivo, de propulsão do desenvolvimento tecnológico, né, que vem de forma cruzada, por assim dizer. A cerveja, ela também foi usada como moeda, né, para pagamento de operários de grandes empreitas, né, principalmente na época do Egito Antigo, né? Apesar de muitos acreditarem que as
as obras faraônicas, elas eram realizadas através de mão de obra escrava, né? Isso, na verdade, é um erro histórico, né? Já foi comprovado que muito da mão de obra na construção das pirâmides, como outras obras, eram assalariados, e esse salário, né, esse pagamento era feito na forma de cerveja. E como a demanda por mão de obra era gigantesca nessas obras, né, o pagamento também era muito volumoso, e por isso você tinha que fazer grandes lotes de cerveja em grandes cervejarias. Então você tem aí uma ampliação, né, uma escala de processo muito grande. E quando a gente fala de aumentar a escala, né, e aumentar a velocidade de produção, obviamente que novas técnicas e novas metodologias de produção são impulsionadas nesse período. Então, o que isso tudo tem a ver com a indústria 4.0, né? Porque essa história toda que eu contei aqui, quando a gente fala de indústria 4.0 e microcervejarias, né? Todos esses acontecimentos, esses desenvolvimentos aconteceram a partir da troca de informações, da geração de dados, né? Da análise de dados. Todo e qualquer processo de pesquisa e desenvolvimento, de avanço tecnológico, ele precisa estar embasado em alguma coisa, ele tem que vir a partir de uma demanda específica, né? E só é possível avançar quando nós conhecemos, né, a realidade, quando nós estamos com o domínio daquele efeito, né? Quando nós entendemos o efeito, nós podemos modelar aquilo, nós podemos recriar, né, esse modelo e trabalhar em formas de melhorar esses modelos, né? E é aí que está o grande pulo do gato nas aplicações de 4.0, né? Como o Vitor falou no começo, a grande questão da indústria 4.0, né, da revolução 4.0, está em cima da análise de dados, está em cima da integração de sistemas para a geração de muitos dados, né, do compartilhamento de informação em tempo real, né, que você consegue integrar todos os stakeholders, todos os envolvidos no processo, né, em tempo real, para que todos estejam falando a mesma língua ao mesmo tempo, né, e em qualquer tomada de decisão isso aconteça de forma simultânea, né, sem equívocos, ou mais próximo da assertividade possível. Então, agora sim, né, onde estão, de fato, pensando nessa realidade de indústria 4.0, onde estão as oportunidades para processos de cervejaria? O processo de cervejaria ele é um processo industrial como qualquer outro. Então, principalmente na parte de alimentos, né? E então, as oportunidades da indústria 4.0, como parte do princípio de ser um processo industrial, ele obviamente vai também trazer muitos benefícios para o processo de fabricação de cervejas. Você pode ter monitoramento e controle em tempo real do seu processo. Nós temos parcialmente isso hoje em grandes plantas automatizadas, com sistemas supervisórios muito bem integrados, né, com redes industriais e tudo mais. Né? Mas nós vemos, né, e inclusive no curso, nós vemos que existem ferramentas para melhorar isso, né, e para dar incrementos de gestão de informação, né, e responsividade muito maiores do que nós temos hoje. Por isso que nós estamos falando de uma realidade indústria 4.0 e não apenas acrescentando um incremento tecnológico nesses processos. Né, e isso tudo vai trazer redução de perdas, né, como outras metodologias já trouxeram, né, como o Lean Manufacturing, agilidade na tomada de decisão, como eu falei anteriormente, né, você tem uma pluralidade de agentes envolvidos, né, e falando a mesma língua, com todas as informações na mão, né, isso permite um potencial de customização e flexibilidade de produção, você consegue adaptar o seu processo, né, adaptar em tempo real, né, mexer no layout, mexer no resultado final do produto, com ele em processo de desenvolvimento e de produção. Né? Você tem, por exemplo, um potencial de ocupação da capacidade ociosa. Né? Você tem, por exemplo, buracos de produção que não são facilmente identificados, né? Quando você joga isso nas ferramentas de metodologias convencionais que nós temos hoje. Né? Isso é possível porque nós temos ferramentas de computação em nuvem, data mining, inteligência artificial. Né? A gente pode trazer incrementos de segurança para o processo, né? A gente não está falando só de segurança do processo como
as seguranças de trabalho, né? Nós estamos falando de segurança num conceito mais amplo, né? A segurança do produto em si, né? Nós tivemos casos de problemas com segurança do produto cerveja já recentemente, então você pode agregar incrementos de segurança no produto final, com monitoramento em tempo real desses lotes que estão sendo produzidos, né? Você pode dar incremento de segurança, obviamente, no processo, e com isso você está dando segurança para todos os afetados ao redor desse processo, né? Segurança ambiental, segurança financeira, segurança sanitária, né? Você pode desenvolver estratégias de mercado mais assertivas, né, com a coleta de informações, pode obter insights de melhorias que não estavam tão facilmente identificáveis. Você pode propor otimização de logística, né? A gente teve o episódio anterior da série 4.0 aí só falando sobre logística 4.0, né? Então, obviamente, isso se aplica ao setor cervejeiro. E sustentabilidade do negócio, que é o maior objetivo de todo negócio, né? Se manter ativo, se manter competitivo, se manter lucrativo, né? Se manter importante naquele setor. Legal, mas e aí? Tudo isso aí se aplica quando a gente fala de microprodutores, né? O que acontece na microcervejaria? A escala é muito diferente de um processo de grandes players, né? Quando a gente fala de cervejarias do grupo AB InBev, nós estamos falando de escala mundial, multinacional, né? Diferentes marcas, diferentes processos embaixo de uma mesma tutela corporativa, por assim dizer, né? E aí, se aplica ou não se aplica, né? Bom, antes de responder isso, vamos ver aqui que já existem alguns cases de iniciativa 4.0 de cervejarias que não são grandes players de mercado, né? Nós temos aí, talvez, a Lagunitas, que já esteja caminhando, né, para ser uma marca mundial. Nós temos já acesso a essas cervejas aqui no Brasil, mas cervejarias como a Sugar Creek, a The Chutes, né, não são marcas conhecidas aqui no Brasil, e são representantes do movimento craft americano, né, que são cervejarias menores, e quando nós falamos de cervejarias menores, né, talvez microcervejarias americanas, ainda é uma escala muito maior que a escala de microcervejarias brasileiras, por exemplo, né, mas que não são cervejarias de conglomerados como a Bembev, né? Se não me engano, a Lagunitas agora acho que já é uma marca dentro de um conglomerado, mas tudo bem. Mas ela era uma marca independente antes, era uma empresa independente e pequena, né? Começou como um craft desses de empresas que vêm de sonhadores, né? Cervejeiros caseiros que começam a produzir lotes minúsculos e vão crescendo ali com a expansão de mercado. Mas esses cases já mostram um caminho, né, que essas empresas estão buscando em direção a uma realidade 4.0 no processo deles. É óbvio que eles não vão começar tendo uma linha toda 4.0, né, como o professor Vitor falou, com todas as tecnologias que precisam, né, para caracterizar aquele processo como uma indústria 4.0. Mas as pequenas iniciativas que vão em direção a 4.0, que usam tecnologias que são importantes, né, para a metodologia 4.0, já é um direcionamento, né, nesse sentido. A Sugar Creek, por exemplo, tem um case de aplicação de inteligência artificial, né, em instrumentação de smart sensors também e tudo, para redução de perdas que eles estavam sofrendo com espumamento. Durante o invase, eles perdiam muito produto por espuma, né, na forma de espuma, porque eles não conseguiam identificar qual era a fonte do problema que estava gerando tanta espuma na linha de invase. Né, e eles tinham uma perda lá de $30 mil mês, na forma de espuma, né, de cerveja que espumava, e após essa aplicação, né, baseada em tecnologias 4.0, eles conseguiram ter uma redução de 1/3 nessas perdas, né, economizaram aí 10 mil por mês na forma de redução de perdas. Né? No fim das contas, o que eles fizeram foi instrumentar a linha, né, com sensores inteligentes que alimentavam um machine learning, né, uma inteligência artificial
baseada em nuvem. Se eu não me engano, foi até o Watson da IBM que eles contrataram para fazer esse processamento dos dados. E o Watson devolveu para eles que o problema estava num desbalanceamento de pressão e temperatura da rede, né? Quando a cerveja passava pelos diferentes tanques da linha para chegar no invase, havia uma descompensação de pressão e temperatura que gerava esse excesso de espuma. Então, com pequenos ajustes de parâmetros ali do processo deles, eles conseguiram uma economia de $10.000 mês, né? O que representa 1/3 nas perdas que eles tinham. É um grande case de sucesso para a implementação de iniciativa 4.0. A Universidade de Nottingham, ela já tem uma linha de trabalhos focado no desenvolvimento de equipamentos não invasivos para a melhoria de processos alimentícios, né? E um desses equipamentos é uma solução de Smart Sensor com Machine Learning em Cloud Computing para a otimização do modelo de limpeza, que faz a remoção de incrustação, né, das tinas do processo. E com esse equipamento, baseado em ultrassom, se eu não me engano, né, para não ser invasivo, eles conseguem fazer um monitoramento e um controle no uso dos reagentes químicos que são colocados nos tanques, né, e também uma redução no uso da água. Então, essa otimização ela tem um ganho financeiro direto, né, mas também tem um ganho muito grande de sustentabilidade da parte ambiental, que é o uso racional dos recursos hídricos e redução de despejo e de produtos químicos, né, para tratamento. E, por último, aí, os casos da Lagunitas e da Deschutes, que são muito semelhantes, né, até coloquei aí os dois juntos, mas ambos já estão aplicando ferramentas de otimização, né, para o processo de fabricação baseado no Data Analytics, né? Então, eles fazem um levantamento lá em Big Data, né? Eles geram uma quantidade massiva de dados do processo deles, né? E com monitoramento ali em tempo real e dessas variáveis chaves, né, desses vários dados aí, eles fazem uma análise desses dados e uma inteligência artificial devolve possíveis otimizações do processo. Além dessas ferramentas de otimização, eles também usam robôs autônomos na movimentação do estoque frio, né, nas câmaras frias. Então, não existe ação humana na movimentação de cargas dentro do estoque frio dessas empresas, né? Então, as cargas saem direto da câmara fria e vão até a doca de transporte sem ação humana, que também é uma ferramenta aí que também é aplicado dentro do contexto de 4.0. Então, no fim das contas, né, existe possibilidade, sim, para que empresas menores, né, apliquem, pelo menos comecem a aplicar algumas ferramentas 4.0 nos processos, porque existe um potencial de ganho, existe um diferencial de mercado, existe um retorno em cima desses investimentos, né? Mas é óbvio que vão existir muitos desafios, e principalmente quando nós falamos de microprodutores, né? Porque o microprodutor ele tem uma empresa que trabalha já muito próximo do limite sempre, né? Não tem grandes margens de segurança ali no negócio, né? E eu coloquei aí 3 pontos principais, né, que trazem alguns subpontos, que seriam os desafios na integração, porque nós vamos ter difícil integração dos sistemas desses microprodutores, né? A automação já existe, já tem automação dentro desses processos, mas vai ser difícil você encontrar um processo que é integralmente não, que é completamente integrado. Você não vai ter o mesmo processo falando a mesma língua, né? Um CPS completo ali, que é um sistema cyberfísico que pegue toda a cadeia produtiva dentro ali, desculpa, toda a cadeia não, todo o processo produtivo dentro daquela empresa. Então, esse é um desafio, porque também não é um desafio só do microprodutor, é um desafio de todos os players aí na realidade de 4.0. A integração das áreas do negócio, porque o que acontece, e é muito comum em microprodutores, né, principalmente em empresas bem pequenas, é que existe uma integração das áreas do negócio, mas por concentração de tarefas. Às vezes o dono, o fundador é o cervejeiro e é o administrador e é o comercial da empresa. Então, está integrado de uma forma ruim, né, as informações
concentradas todas na mão de poucos stakeholders, digamos assim, né, que não é o modelo ideal de gestão, não só de negócio, como de informação. Né? Então, isso é também um desafio de integração para uso dessas informações, né, para que seja útil esses dados que estão sendo levantados. E integração de cadeia produtiva também é um desafio, porque quando nós falamos de microprodutores, nós temos vários fornecedores que vão atender esse microprodutor, e você também tem vários clientes que vão ser atendidos por esse microprodutor. E como você faz para justificar que todos eles tenham interesse de estarem sendo integrados dentro do seu processo, né? Se ele tem vários outros clientes para atender e vários outros fornecedores para procurar, né? Como você justifica que o seu negócio é importante estar integrado no negócio deles, né? Então, existem esses desafios. Desafio de capital, obviamente, né? Eu não coloquei por primeiro, porque é até meio óbvio, né? O microprodutor, ele vai ter muita limitação de acesso financeiro para aquisição dessa tecnologia, né? São tecnologias de ponta, são tecnologias muito robustas, são tecnologias que vão demandar altos investimentos, né? Obviamente, mas não é só uma questão de acesso financeiro. Né? Digamos que exista o acesso financeiro, a empresa tenha recursos para investir. Né? Ainda existe o desafio de disponibilidade dessas soluções. Né? Quando nós falamos Alemanha, União Europeia, Estados Unidos, China, né? Um mercado onde o setor industrial é muito forte e trabalha com tecnologias sempre de vanguarda, né? É fácil encontrar essas soluções desde grandes empresas até pequenas. Né? Quando nós falamos de um mercado América do Sul, por exemplo, no setor industrial América do Sul, talvez esses desafios de encontrar essas soluções sejam maiores. Né? E o capital humano, que você vai ter que... Você tem o dinheiro, conseguiu achar a solução, comprou, e agora? Quem vai operar? Quem vai integrar? Quem vai programar? Né? Quem vai analisar esses dados junto com a inteligência artificial? Quem vai dar manutenção nesse sistema, né, que é novo. Então, existe esse desafio também, que é formar o capital humano. E, por último, os desafios de mercado. Né, garantir a segurança dessas informações que estão sendo geradas. Né, isso, se você ampliar, né, a coleta de informações para os seus clientes, você tem ainda uma troca de informações entre o fabricante e o consumidor. Né, essa segurança de informações, a legislação em cima disso é um desafio também para a implementação dessas tecnologias. Né? O desafio de alcance, quando a gente fala de microprodutor, de microcervejaria, a gente está falando normalmente de um raio de 200 quilômetros de atendimento, né? A produção ela é escoada até 200 quilômetros do centro de produção. Então, esse alcance ele é um limitante para você entender o seu mercado, ele é um limitante para você ter uma amostragem, né, representativa na hora de fazer uma análise estatística de perfil de consumo, de logística e tudo mais. E, obviamente, os desafios de competição. Você compete com outros microprodutores, né, então já é uma competição dura o suficiente, mas você ainda compete com grandes players, que tem muito cacife, né, que tem muita lenha para queimar. E, normalmente, se você compra a solução X, ele já tem a solução X há um tempo considerável, né, em andamento na linha dele. Então, você está sempre, de certa forma, atrás do que os grandes players já têm funcionando. E aí, existe uma competição desleal também em relação a incorporação, né, a essa competição predatória. Se você se destaca demais, isso pode também ter interesse de compra, de ser agregado, né, a um conglomerado. Nós temos aí a Ambev, que fez vários movimentos, né, de compra de microcervejarias no país, né, como a Heineken fez, na época que era ainda a Schincariol, depois Kirin e tudo mais. Então, esse movimento ele é real, porque eles querem esse share de mercado. Né? Eles querem essa fatia, e é muito mais fácil comprar quem está produzindo do que criar a sua própria marca do zero. Né? Só que
apesar de existir esses grandes desafios para os microprodutores, né, a gente tem o APL exatamente como uma válvula, né, para uma ferramenta para redução desses desafios, para que esses problemas fiquem um pouco menores, né, porque a analogia, né, da união faz a força, né, para quem é da mesma faixa etária nossa aqui, conheceu os Power Rangers, né, você forma ali o Megazord das microcervejarias, você tem um poder de negociação, um poder econômico, né, uma representatividade muito maior no setor. Né, e é isso que exatamente propõe os arranjos produtivos locais, é identificar essa coincidência produtiva e transformar essa pulverização em uma estratégia de vantagem, na verdade, né, e não desvantagem. E com isso, você pode compensar alguns fatores, como essa dificuldade de integração de áreas do negócio ou do cadeia produtiva, que você vai estar falando de vários produtores compartilhando os mesmos desafios, né? Então, você pode encontrar ferramentas coletivas para ajudar nessas integrações. Né? Você pode, como a gente vai ver aí, já adiantei, né? Vencer desafios de capital, acesso a linhas de crédito, acesso a equipamentos, né? Gerar o interesse de fabricantes, né? Como um grupo maior, com potencial de compra maior, né? E você pode trabalhar na formação na construção de mão de obra capacitada, focado para as necessidades desse grupo. E também, você trabalhando junto, é óbvio que você vai ter um posicionamento de mercado muito mais favorável do que trabalhando sozinho. Isso aí, para quem gosta mais dessa parte de administração e gestão de negócio, pode dedicar um tempo de estudo aí só nessa parte de arranjos produtivos locais. Então, o APL, ele é, sim, um diferencial para acesso e para implementação de ferramentas 4.0. É óbvio que a gente não está falando para começar todo mundo com o processo 4.0 estabelecido. Né? A gente mostrou os cases de como isso é possível ser feito de forma gradual. Né? Você começa com uma estratégia para uma demanda aqui, né? Ou então uma iniciativa menor, coletiva, ali, para trabalhar em cima de algumas melhorias, né? Fazer um estudo, experimentar um pouco daquela metodologia, ver se atende ao seu negócio, né? Tirar alguns aprendizados dessa experiência. E aí a gente tem, por exemplo, exatamente o que o APL, né, a ideia de um APL propõe, que é uma integração e uma cooperação das empresas, é o que a gente procura na metodologia 4.0, né, de indústria 4.0. Você quer uma integração de sistemas, você quer uma cooperação de stakeholders, né, só que dentro do mesmo processo produtivo. Né? Então, se a gente fala disso dentro de um processo produtivo e a filosofia de um arranjo produtivo local é essa, por que a gente não pode expandir, né, essa metodologia de indústria 4.0 para uma realidade de arranjo produtivo local? Né? E a gente tem à mão, por exemplo, oportunidades já sendo construídas. Né? A gente tem aí, por exemplo, a linha de invase que foi conseguida através de um esforço conjunto do APL, né, das empresas do APL, e que vai gerar alguns desafios operacionais que podem ser contornados exatamente ao adotar algumas ferramentas 4.0. Né? A linha de invase coletiva, ela vai ser um grande diferencial dessas empresas do grupo, né? Porque eles vão poder acessar uma tecnologia de invase que é extremamente cara individualmente, de forma coletiva, sem ter que arcar sozinho com os custos de implementação e de manutenção de operação dessas linhas, certo? Agora, como isso vai ser feito? Como você vai trabalhar com tantas empresas interessadas numa mesma máquina, no mesmo equipamento, né, no mesmo processo? Isso não é diferente do que acontece com empresas multinacionais e que tem que gerir várias unidades do negócio de forma descentralizada, né? É quase a mesma lógica de trabalho. E é assim que elas implementam soluções 4.0, para melhorar exatamente essa integração dos processos descentralizados. Então, por que não aplicar isso nessa linha de invase? Né? Por que não usar essas ferramentas nessas oportunidades? Por exemplo, como gerir
agendar, coordenar o uso da linha de invase com 24, 30 produtores com interesse de usar esse equipamento, né, sendo que eles têm diferentes demandas. Eles têm volumes de produção diferentes, estilos diferentes, disponibilidade, distância de acesso do equipamento. Tudo isso é um complicador na hora de gerir, né, o uso, né, gerir o funcionamento dessa dinâmica. Só que se você aplica integração de dados de produção dessas empresas numa mesma plataforma, trabalha com ferramentas de otimização, né, baseado nesses dados, você pode descobrir algumas metodologias, algumas dinâmicas, né, que funcionam melhor do que outras. Então, você pode tirar muitos aprendizados dessas soluções, por exemplo, de 4.0. Né? Obviamente, o Analytics para identificação de melhorias, insights técnicos e econômicos conforme essa linha seja usada, né? Quanto mais ela for usada, mais ela vai produzir dados e mais riqueza de informações vai existir sobre o uso desse equipamento. E esses dados precisam ser analisados, precisam ser manipulados para que a melhoria em cima da racionalização do uso desse recurso seja maior, né? Até mesmo podendo permitir aí que novos modelos de negócio para essa linha, por exemplo, apareça, né? Às vezes pode ser que uma servitização dessa linha seja uma solução interessante para a PL como grupo, né? Que é aproveitar uma eventual ociosidade da linha de invase para fornecer um serviço de invase para empresas externas ao grupo. Isso é uma possibilidade, isso é só uma especulação, mas pode ser identificado. E isso a gente está falando só das oportunidades que poderiam aparecer no uso dessa linha de invase. E se a gente usasse outras iniciativas coletivas para também aplicar ferramentas de 4.0, como, por exemplo, uma plataforma onde nós pudéssemos identificar a ocupação de linhas ociosas do grupo, né, de forma a criar mais parceiros de negócios entre o grupo, né, desafogar uma eventual empresa que está com gargalo de produção, enquanto outra está com um período ocioso de produção. Né, tudo isso pode ser feito de forma automática, de forma autônoma, e assim como pode aparecer os insights de distribuição de produção, né, com relação ao grupo, e não só dentro de uma única empresa, né? Às vezes pode aparecer um outro modelo de produção que favoreça o conjunto de empresas mais do que apenas a produção individual dela ali dentro do próprio processo, né? Trabalhar com uma logística integrada, a gente pode usar o conglomerado, né, como uma força logística. Você tem ali um fluxo de produtos, de matéria-prima individual, e se a gente concentrar isso numa mesma ferramenta, né, onde um produtor que vai fazer uma determinada compra aproveite o frete, aproveite o deslocamento, né, leve um produto pronto de um parceiro, traga matéria-prima para um outro parceiro, tudo isso é muito mais fácil de ser identificado com ferramentas 4.0 do que de forma pontual, né, naquele tete-a-tete, ali conversando entre os diferentes produtores. Ferramentas de sustentabilidade, né, você pode deixar o grupo mais forte, obviamente, fortalecer não só uma empresa, como um setor inteiro, né, extrair os insights regionais, porque quando você levanta informações do seu público, dos seus stakeholders, né, dos seus fornecedores, dos seus clientes, dos seus parceiros, você está levantando informação numa amostragem pequena, mas quando você multiplica isso por 30, você tem uma amostragem muito maior, né? Então, você pode extrair insights muito mais significativos do que só com a sua amostragem individual. Isso pode ampliar até para conhecimento regional de forma bem mais robusta, né? E trabalhar, eu até dei alguns exemplos, né? Mas trabalhar com supply chain, por exemplo, integrado também. Então, aqui eu fiz alguns levantamentos bem na suposição, né, quase como um exercício de reflexão de possibilidades, mas é óbvio que a demanda, que o resultado, né, a dor, ela vai partir de quem produz, né, ela vai partir normalmente de quem está no processo.
É que a gente está só ampliando o universo de possibilidades que às vezes não são tão óbvios, né? Pode parecer óbvio para a gente que está ali dentro de um curso de pós-graduação de 4.0, que conversa sobre o tema, que lê sobre o tema, na parte científica, na parte acadêmica, né? Vê alguns cases de forma mais até como entusiasta, né? Mas é legal a gente fazer algumas apresentações pontuais de como a gente pode aplicar as ferramentas 4.0 de forma setorial, né? Como a gente viu aí no episódio passado, a logística, né? Como nós vimos lá com o pessoal da Bosch, focado em alguns subsistemas, né? Então, a gente está, ora, olhando com uma lupa, né, com um microscópio, um ponto muito focal da indústria 4.0, ora, a gente está extrapolando, né, saindo um pouco ali da atmosfera para olhar um cenário maior, né, de oportunidades. Então, isso é um exercício bem bacana. E, com isso, eu encerro essa conversa de hoje, né, agradecendo a oportunidade de a gente poder bater esse papo aqui, que é um tema que eu gosto muito, o professor Vitor também, a gente está sempre conversando dessa parte de produção de cerveja, no setor de cervejarias, né, obviamente que o produto muito nos agrada, e eu deixo aí meu contato também, meu e-mail, né, e é isso aí. Cara, assim, eu acho interessante a gente trazer isso, porque mostra um ponto-chave, né, que a gente fala bastante, que a indústria 4.0 é a integração. E ela acaba sendo, o APL acaba virando uma ferramenta, se é que a gente pode falar assim, né, de acesso a isso. Porque as microcervejarias não teriam, muito provavelmente, cacife para bancar isso aí. Sim, né? é um desafio real. Comprar, talvez, eles começaram com uma linha de invase, mas daqui a pouco pode vir uma cozinha melhor, pode vir outras coisas, né? Parcerias logísticas, né, cara? Parcerias, exatamente, que são coisas que, assim, quando a gente pensa, e aí essa da parceria logística é legal, porque tem aqui a pergunta até do professor Dalton, se o pessoal já está comercializando os produtos apenas no próprio local, ou se já estão produzindo e comercializando em bares, em restaurantes, em mercados, dentro imagino que da região metropolitana de Sorocaba. Eles, hoje, assim, um pouco que eu não conheço muito a fundo qual é a realidade logística de cada empresa, né, mas a gente conhece ali pela conversa, e quando a gente vê alguns movimentos, né, a gente percebe que eles trabalham entre eles, assim, obviamente que não são as 24 empresas, as 30 empresas, trabalhando com todas as 30 empresas, mas a gente percebe que existem alguns parceiros de negócio já dentro do APL, né, que se ajudam ali nessa parte logística, de movimentação de produto para levar para PDVs numa determinada região comum, né, ou então houveram movimentos, pelo menos até onde eu sei, de compras coletivas nessa parte de insumos, né. Existem parcerias até de desenvolvimento de insumos, o próprio APL tem como um dos participantes ali dos trabalhos um produtor de lúpulo na região, que é uma tecnologia agrícola nova para o país, né? Até então o lúpulo só era produzido em países como Estados Unidos, Alemanha, República Tcheca, né? Agora é Tcheca, eu acho, Nova Zelândia, né? E a gente está expandindo essa produção para a América do Sul, que era uma coisa nova, né, que não tinha, e alguns diziam até ser quase impossível de conseguir. Mas por evolução genética, cruzamento, e a Embrapa contribuiu bastante nisso também, né, a gente tem aí alguns casos de sucesso. O pessoal da Mantiqueira começou bastante esse trabalho ali perto de São Bento, Sapucaí, e hoje em dia a gente tem várias regiões produzindo, inclusive essa empresa do APL, que produz, se eu não me engano, na região, eu esqueci o nome da cidade, cara, e vou falhar nessa, mas próximo lá da cidade do Fernando, cara. Fugiu o nome da cidade. Itajubá? Não, Itajubá não. Não, na Raposo ali, cara, na região da Raposo. Eu esqueci o nome da cidade. Fartura, região de Fartura, cara. Eles já estão produzindo ali com produção estabilizada, até já existe produto no mercado feito com lúpulo desses produtores, né? Então,
Exatamente. E, obviamente, que eles não conseguiriam fazer isso sem ter alguém comprando, né? É muito difícil você desenvolver um produto que ninguém consome, né? Como é que você justifica esse negócio? E muito apareceu, a oportunidade fortaleceu muito pela parceria que eles começaram a construir com essas cervejarias. Então, já é um movimento bem legal e que é um resultado do APL. E o Dalton também colocou outra questão, né, do caso da Baker, que aconteceu aí, que você também que comentou por cima, né? Sim. Isso vira um motivador ou um desafio para a implementação dessas tecnologias e das aplicações da indústria, das microcervejarias? Eu acredito aí, até completando um pouco mais, né? Porque, assim, o caso foi um caso muito grave. Para resolver isso, talvez precisasse de muito capital, né? Para investir em tecnologia para evitar o que aconteceu. E queria que você comentasse um pouquinho também, até que ponto o APL ajuda, né, nessa situação, que é uma coisa que precisa ser colocada, e se a gente está vendo outras cervejarias ou outros lugares que não têm um APL estabelecido, né, quão fácil fica para esse pessoal implantar essas tecnologias. Sim. O caso da Baker, cara, foi cara, faz tempo, eu li bastante disso, mas eu acabei esquecendo algumas informações. Mas, se eu não me engano, foi contaminação pelo uso de líquido refrigerante, né? Eles usaram um fluido refrigerante que não era seguro para a indústria alimentícia. Eles usaram um fluido refrigerante que não é nem permitido para processo de fabricação alimentício, né? Exatamente pelo potencial de contaminação danoso à saúde humana. Então, você tem fluidos refrigerantes que numa eventual contaminação, não oferecem risco à vida. Porém, são caros, obviamente, ou então, né, eu não sei qual foi a conclusão do processo na época, de quem foi a culpa de fato, mas o fato havia líquido refrigerante rodando na linha que não era seguro para processo alimentício, né, e o trocador de calor estava danificado e deixou passar esse fluido para a cerveja, né. O APL 4.0 é um motivador ou é um desafio num caso como esse? Eu não tenho a menor sombra de dúvidas que é um motivador, né. Ele com certeza viria para solucionar esse problema e não gerar esse problema, porque muito do problema de ter a contaminação e não ter conseguido resolver é porque a análise química da bebida, ela precisa de laboratório, né? E laboratório tem um custo muito alto. Então, as empresas muito grandes têm laboratórios. As empresas muito pequenas, obviamente, vão ter laboratórios muito simples quando tem. Então, a PL com certeza ajuda no sentido de conseguir, por exemplo, um laboratório coletivo, né? Já existem algumas discussões no grupo em função de buscar essas soluções coletivas para análise, né, da bioquímica dos produtos, não só por segurança, mas por qualidade também, né? Só que onde 4.0 entra para ajudar nisso aí? Né? Num processo com monitoramento em tempo real de algumas variáveis de processo, com análise de contaminantes, por exemplo, você tem uma amostragem 100%, né, cara? Você não tem uma amostragem estatística, né? Como foi o caso deles lá, né? Se eu não me engano, no processo eles alegaram que a amostragem estatística não identificou o contaminante, mas mesmo isso era questionável, enfim, não lembro dos detalhes, mas quando você fala de monitoramento full time, em tempo real, de critérios como esse, é difícil passar uma não conformidade tão crítica como essa, né? A gente sabe que o processo estoparia ali automaticamente no primeiro sinal de contaminação. Talvez não nem muitas vezes nem pelo lado da contaminação, mas pelo lado só do controle do líquido refrigerante. Exatamente, cara. Despressurizou a linha do refrigerante. Exato. Você não precisa nem analisar a bioquímica. Tipo, tá baixando o líquido tá baixando o nível do reservatório de líquido refrigerante. Exato. Tá indo para algum lugar. Exato. E aí que a inteligência artificial ia fazer os cruzamentos dela e falar, ó, se tá baixando o fluido refrigerante, existe o risco de contaminação. Aonde é esse risco de contaminação? Estatisticamente, os danos da linha de refrigeração estão nas paredes mais finas. Onde está a parede mais fina? No trocador de calor, é óbvio. O trocador de calor tem que ter a parede fina porque tem que trocar o calor da melhor forma possível.
Então, existe um risco. Bom, pá, flag lá no sistema, estopa, alerta todos os stakeholders desse risco. Né? E isso, só para quem não é da área de eletrônica, teoricamente, isso não é nenhum investimento muito caro. Né? Sim. A parte de sensoriamento e tal, talvez não seja um investimento tão caro assim, com certeza muito menos do que o pessoal acabou gastando para se defender judicialmente. Principalmente porque eles venderam tudo, né, cara? Eles fecharam a porta e venderam tudo. Basicamente quebraram, né? Sim, sim. A marca quebrou. A marca quebrou, né? Sim, exatamente. Então, para responder o Dalton, eu também sou na mesma linha do Felipe, eu acredito que isso seja um grande motivador. Investir em tecnologia é sempre importante. Sim, lógico que existe uma preocupação de quando a gente fala de automatização, né, cara, de passar coisas despercebidas, né? Mas essa é a beleza do 4.0, porque a automação realmente ela pode proporcionar esses problemas no processo. Mas dentro de um contexto 4.0, com inteligência artificial, com geração de dados massiva, né, e um fator muito importante que é o tempo real, cara, a chance de passar esses problemas é cada vez menor. É impossível passar? É claro que não. A gente sabe que todo sistema está suscetível a falhas, né? Mas uma falha tão crítica como essa, com certeza estaria muito bem treinada numa inteligência artificial, por exemplo. Né? Seria com certeza um foco de treinamento mais cauteloso ali. Maravilha. Bom, Filipão, eu até deixei aqui, vou colocar o link aqui também. Eu e o professor Felipe participamos do podcast do Instituto Federal também. Aí, lá eu sou o convidado dele, não ele é o meu convidado. Né? E a gente fala também sobre o processo, ele fala inclusive mais sobre o APL, propriamente dito, bastante coisa sobre o processo produtivo, a gente discute lá. Claro que não com um viés de 4.0, mas com um viés de processo produtivo, inclusive sobre histórias, mitos e uma série de coisas que tiver interesse. Brincadeiras. Isso aí. Quem quiser, fica aí o link. Bom, eu queria agradecer o professor Felipe pelo tempo dedicado a nós, ao pessoal que ficou com a gente aqui até agora. Desejar a você, Felipe, e a todos que estão nos assistindo uma boa semana aí, um bom resto de semana para nós e até o próximo encontro da série 4.0 em 40. Até mais. Valeu.